Depois que o marido faleceu, consegui emprego como faxineira no turno da noite. Um vizinho idoso que trabalhava lá como segurança me levava para casa depois de cada turno. Mas certa vez, ele parou antes do destino e disse: "Filha, hoje você não pode ir para casa." E então me mostrou uma gravação no celular. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma boa escuta dessa história envolvente. Ana estava sentada na cozinha, observando o céu da tarde que escurecia lentamente pela janela. Na mesa, esfriava um chá que ela nem havia tocado. 8 anos atrás, tudo era diferente. 10 anos atrás, ela era uma noiva jovem que acreditava que só a felicidade estava pela frente. Havia conhecido Vitor na fábrica de estruturas metálicas. Ana tinha acabado de entrar para o setor de contabilidade depois de se formar na universidade. Tinha 28 anos e a vida parecia cheia de possibilidades. Vitor trabalhava como engenheiro no setor de produção. Era 5 anos mais velho. Usava óculos de armação fina e sempre cumprimentava as pessoas primeiro. No início, ela não prestava muita atenção nele. Ora, passavam tantos engenheiros pelo corredor do seu escritório. Mas então aconteceu aquela história com o aquecimento. Em junho, os aquecedores da contabilidade pararam de funcionar. Durante 3 dias, as mulheres ficaram sentadas de casaco, batendo os dentes sobre as planilhas. O encanador prometia aparecer, mas não aparecia. Então Vitor entrou, simplesmente veio perguntar sobre algumas notas fiscais e viu Ana soprando os dedos gelados. "Isso é um absurdo", disse ele, e foi embora. 2 horas depois, o escritório estava aquecido. Como ela soube mais tarde, ele mesmo havia descido ao porão, encontrado o problema e consertado. Não disse nada para ninguém, não esperou agradecimento. Ana ficou sabendo por acaso, pela porteira. No dia seguinte, foi até ele no refeitório. "Foi você que consertou o aquecimento?" Ele se constrangeu, ajeitou os óculos. "Era bobagem, uma bolha de ar." "Obrigada." "De nada." Foi assim que começou. Não com flores nem com palavras bonitas, mas com uma bolha de ar em canos velhos. O casamento foi simples. Os pais de Ana já haviam falecido. Vitor tinha apenas a mãe, que vivia no interior, e não pôde comparecer por motivo de saúde. Registraram a união num cartório pequeno na periferia e sentaram num café com alguns amigos. Ana usou um vestido branco simples, que ela mesma havia refeito do vestido de formatura. Vitor a olhava como se ela estivesse com um traje de noiva do melhor estilista. "Você é a mais linda", ele sussurrou ao seu ouvido quando dançaram sua única valsa de casamento ao som de uma música antiga tocada num toca-fitas. Os primeiros anos foram bons. Não ricos, não luxuosos, mas bons. Um pequeno apartamento de um quarto que alugavam de uma senhora idosa. Cafés da manhã a 2, quando ainda estava escuro lá fora. Noites com livros. Vitor gostava de ler em voz alta, e Ana ouvia com a cabeça apoiada no ombro dele. Fins de semana no sítio de amigos, churrasco, músicas ao violão. Depois começaram as tentativas de ter um filho. No primeiro ano, Ana não se preocupou. Ainda eram jovens, havia tempo. No segundo, a preocupação surgiu. No terceiro, foram ao médico. Exames, consultas, especialistas. Os médicos encolhiam os ombros, diziam acontece. Propunham procedimentos que custavam mais do que eles ganhavam em 6 meses. Ana chorava à noite, enfiando o rosto no travesseiro, tentando não acordar o marido. Mas ele acordava mesmo assim. "Ana, o que foi?" Ele acariciava seu cabelo. "Temos um ao outro. Isso é o que importa. E se nunca pudermos ter filhos, viveremos os 2. Isso é pouco?" Ela queria acreditar que era suficiente. Às vezes conseguia. 5 anos atrás, a fábrica fechou. Foi como um raio em céu azul. Todo mundo sabia que as coisas iam mal, mas ninguém acreditava que chegaria ao fim. Os trabalhadores foram reunidos no auditório. O diretor dizia algo sobre situação econômica difícil, sobre medidas necessárias.
Ana olhava para os rostos dos colegas, perdidos, assustados, as mulheres da contabilidade com quem havia trabalhado durante tantos anos, os homens dos setores de produção, com famílias, empréstimos, pais doentes. Vitor encontrou emprego mais rápido do que ela esperava. Uma pequena construtora chamada Constru Brasil precisava de um especialista em compras de materiais. O salário era bom, até melhor do que na fábrica. Vitor comemorava. Finalmente poderia poupar para a entrada de um apartamento. Eles sonhavam com a casa própria há tanto tempo. Ana também conseguiu emprego, embora não imediatamente. Durante 6 meses, viveu de bicos temporários, fazia contas numa empresa, ajudava com relatórios em outra. Depois encontrou lugar numa pequena empresa de venda de materiais hidráulicos. O trabalho era entediante, o chefe vivia insatisfeito, mas pagavam em dia. Nos primeiros 2 anos na Constru Brasil, Vitor era o mesmo de sempre. Voltava para casa cansado, mas satisfeito. Contava sobre os projetos, as obras, os colegas, ria quando Ana tentava uma receita nova e não dava certo. Planejava como iriam ao mar no verão, pela primeira vez em muitos anos. Ao mar, eles nunca foram. As mudanças começaram aos poucos, quase imperceptivelmente. A princípio, Ana atribuía tudo ao cansaço. Vitor começou a chegar tarde. Vinha depois das 10, às vezes depois da meia-noite. Dizia que havia muito trabalho, que os prazos estavam apertados, que a chefia cobrava demais. Ela acreditava, mas sabia como era no final do trimestre. Depois apareceram as ligações. O celular de Vitor tocava em horas estranhas, bem cedo de manhã, tarde da noite. Ele pegava o telefone e saía para a varanda ou para o banheiro, falava baixinho em frases curtas. Voltava com o rosto fechado. Quem era? Do trabalho. Nada importante. Mas os olhos diziam outra coisa. Certa vez, Ana o viu por acaso, verificando a fechadura da porta de entrada. Não apenas conferindo, girava a maçaneta 3 vezes, depois mais uma, depois encostava o ouvido na porta e ficava escutando, como se esperasse que alguém estivesse do lado de fora. "Vitor, o que você está fazendo?" Ele se sobressaltou, virou-se. Nada, pareceu que não tinha fechado. Era mentira. Ela o vira fechar com os próprios olhos. No mês anterior àquela noite, Vitor havia se tornado um homem completamente diferente. Emagreceu, apareceram olheiras escuras, ele se assustava com qualquer barulho repentino, parou de ler em voz alta, parou de fazer graça, quase parou de falar. "Vitor, o que está acontecendo? Me conta." "Tudo bem, só estou cansado." "Você me assusta." Não inventa. Ele começou a pedir que ela não abrisse a porta para estranhos, que olhasse pelo olho mágico antes de atender, que não dissesse pelo interfone quem estava em casa e quem não estava. "Vitor, estamos nos escondendo de alguém?" "Não, é que... Por favor, seja cuidadosa." Na voz dele havia tal súplica que Ana não discutiu. Certa madrugada ela acordou e o lado da cama estava vazio. O colchão já estava frio, o que significava que ele havia levantado há muito tempo. O relógio marcava 3 da manhã. Ana foi silenciosamente até o corredor. Vitor estava sentado na cozinha no escuro, sem acender a luz, sem tomar chá, simplesmente sentado à mesa, olhando para um ponto fixo. Na luz fraca do poste que entrava pela janela, seu rosto parecia cinzento e envelhecido 10 anos. "Vitor." Ele não se assustou, apenas virou a cabeça devagar. "Dorme. Tá tudo bem." "Que nada está bem. Você está sentado aqui no escuro no meio da noite." "O que aconteceu?" Ele ficou em silêncio por muito tempo. Ana se aproximou, sentou ao lado dele. No escuro, ela encontrou sua mão. Fria, úmida. "Vitor, por favor, estamos juntos. Seja lá o que for, estamos juntos." Ele a olhou. Nos olhos dele havia medo. Medo real, visceral. Um medo que ela nunca havia visto antes. "Ana, quero que você saiba. Aconteça o que acontecer, eu te amo. Sempre amei." "Vitor, você me assusta." "O que quer dizer com aconteça o que acontecer?" Ele virou o rosto. "Nada."
Vai dormir, já vou. Ela não foi embora. Ficou ao lado dele, segurando sua mão, sem saber o que dizer nem como ajudar. Sentia apenas que algo terrível estava acontecendo, e ela era impotente. Uma semana depois, ele não estava mais neste mundo. Naquela tarde, Vítor devia voltar às 9. Disse que iria até um fornecedor num armazém fora da cidade para conferir uma remessa de materiais. Nada incomum, ele já havia ido outras vezes. Às 9, Ana começou a pôr a mesa. Preparou os bolinhos de carne com batata que ele adorava. Cortou a salada. Às 9:30, colocou os pratos de volta no forno para não esfriar. Às 10, começou a ligar. O telefone chamava, mas Vítor não atendia. Talvez estivesse dirigindo. Talvez a bateria tivesse acabado. Talvez a cobertura fosse ruim. Às 10:30, ligou para o trabalho dele. Ninguém atendeu. O expediente havia terminado há muito tempo. Às 11, a polícia ligou. Ana Paula Ferreira? Sim, o que aconteceu? A senhora precisa vir. O acidente havia ocorrido numa estrada deserta no interior, um trecho escuro entre dois vilarejos, sem postes, sem câmeras. O carro de Vítor, um velho Toyota cinza que ele havia comprado antes do casamento, saiu da pista em alta velocidade e capotou várias vezes. Ele foi encontrado já sem vida. O investigador, um homem idoso e cansado, conversou com ela no corredor do hospital. Hannah ficou encostada na parede porque as pernas não a sustentavam. Provavelmente perdeu o controle do veículo. É possível que tenha adormecido ao volante. A pista estava escorregadia, a curva era fechada. Ele nunca adormecia ao volante, era um motorista cuidadoso. O investigador encolheu os ombros. Acontece, cansaço, estresse. A senhora mesma diz que ele estava trabalhando muito. A perícia não encontrou vestígios de outro veículo, nem de frenagem. Nada que indicasse qualquer coisa além de um acidente. O caso foi encerrado um mês depois. O funeral foi numa quinta-feira, sob um céu cinzento. Uma chuva fina caía sobre os guarda-chuvas, sobre a terra molhada, sobre as coroas com fitas de luto. Vieram poucas pessoas. 2 velhos amigos de Vítor da faculdade que vieram de outra cidade. A vizinha Dona Wanda, do apartamento de frente, que sempre lhes dava maçãs da sua chácara. Alguns ex-colegas da fábrica pararam um pouco, ficaram em silêncio e foram embora. Da Constru Brasil não havia ninguém. Nem o diretor, nem colegas, nem sequer uma coroa formal da empresa. Ana notou isso, mas não deu importância. Naquele momento, estava indiferente a tudo. Ela observou o caixão ser baixado à cova e não sentiu nada. Como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa, como se ela assistisse a um filme sobre uma mulher desconhecida. As lágrimas vieram depois. Em casa, quando ela entrou no apartamento vazio e viu os chinelos dele perto da porta, a caneca dele no escorredor, o livro dele na mesinha de cabeceira marcado no meio que ele jamais terminaria de ler. Ela sentou diretamente no chão do corredor e começou a chorar. Pela primeira vez em todos aqueles dias, de verdade, em voz alta, como se chora apenas de dor insuportável. Chorou até ficar rouca, até as lágrimas acabarem, até não restar nada por dentro além do vazio. Ela tinha 38 anos. Era viúva. E havia uma vida inteira pela frente que ela não sabia como viver. As primeiras semanas depois do funeral se fundiram numa única mancha cinzenta. Ana acordava, mecanicamente preparava café para 2, depois jogava a segunda xícara fora. Andava pelo apartamento tropeçando nas coisas de Vítor, o suéter nas costas da cadeira, o aparelho de barbear no banheiro, a caderneta na prateleira. Cada objeto era como um soco no estômago. Conhecidos e vizinhos ligavam, diziam as palavras certas. Segura a onda, o tempo cura, ele não ia querer te ver assim. Ana concordava, agradecia, desligava o telefone. As palavras escorregavam por ela sem penetrar. Voltou ao trabalho 2 semanas depois. O chefe da empresa hidráulica, seu Geraldo, a recebeu com um olhar azedo. Lara, temos um relatório urgente. Dá para entregar até sexta?
Nenhuma palavra de condolências, nem sequer a forma de como vai. Apenas o relatório até sexta. Ana acenou com a cabeça e foi para sua mesa. Os números flutuavam diante dos olhos, não formavam colunas com sentido. Ela cometia erros, refazia, errava de novo. Ao fim do dia, a cabeça latejava. Um mês depois, seu Geraldo a chamou ao escritório. Lara, seu desempenho ultimamente está péssimo. Entendo que você está de luto, mas negócio é negócio. Ela olhava para o rosto carnudo dele, para os olhinhos oleosos e pensava: será que ele é capaz de sentir alguma coisa? Há algo vivo dentro dele? Estou me esforçando, seu Geraldo. Pouco esforço. Então, olha, te dou um mês para melhorar. Se não melhorar, me desculpe, mas preciso de funcionários. Ele não terminou a frase. Fez um gesto com a mão. Ana saiu do escritório. 3 semanas depois foi demitida. Formalmente, por corte de pessoal. Na prática, simplesmente se livraram do problema. Indenização, um salário, lágrimas no travesseiro, que já haviam se tornado hábito. O dinheiro acabou mais rápido do que ela esperava. O que estava guardado durou 2 meses. Pagar o aluguel, as contas, comprar comida. A pensão por morte era irrisória. Com aquilo não dava nem para existir, muito menos para viver. Ana contou as cédulas na carteira e percebeu que não chegaria ao próximo pagamento. Começou a procurar trabalho, currículos, sites, anúncios. Contadora, 10 anos de experiência, ensino superior. Parecia que deviam brigar por ela, mas os empregadores olhavam para a idade, para a lacuna no currículo, para os olhos apagados e educadamente recusavam. Vamos ligar para você. Não ligavam. Infelizmente, a vaga já foi preenchida. Mentira. Você não se encaixa exatamente no nosso perfil. Que perfil? Ela sabia fazer tudo o que era preciso. Uma vez quase a contrataram. Uma pequena empresa comercial, a contadora-chefe estava de licença médica. Precisavam de alguém temporariamente. Ana passou pela entrevista, agradou ao diretor, já se preparava para começar na segunda-feira. Na sexta, ligaram. Desculpe, a situação mudou. A contadora-chefe se recuperou. Não precisamos mais de você. Ela desligou o telefone e ficou sentada imóvel por um bom tempo. Lá fora escurecia. A geladeira estava vazia. No cartão, um saldo que duraria uma semana se economizasse. Foi o acaso que ajudou. Ou o destino. Ana pensaria muito nisso depois, como chamá-lo. Naquele dia, ela foi ao mercado comprar pão e leite. O pão mais barato, o leite mais barato. Estava na frente da prateleira comparando preços quando ouviu atrás de si: Ana Paula. Ela se virou. Um homem idoso alto com bigodes grisalhos a olhava com atenção e solicitude. Postura militar, costas eretas apesar da idade. O rosto era familiar, mas Ana não se lembrava de onde. Seu Pedro. Ela o reconheceu. Morava no prédio de frente. O mesmo. Nos vimos no funeral, mas a senhora provavelmente não se lembra. Ela não se lembrava. Aquele dia estava envolto em névoa. Os rostos se fundiam numa única mancha. Como está se saindo? Ele perguntou de forma simples, sem a solidariedade forçada. Difícil, não é? E Ana respondeu honestamente, sem saber bem por quê. Talvez estivesse cansada de fingir que estava tudo bem. Com dificuldade, seu Pedro. Não consigo encontrar emprego. O dinheiro está acabando. Ele fez uma pausa, esfregou o queixo. Então, vamos àquele café ali tomar um chá. Tenho um assunto para tratar. No café havia quase ninguém. Mesas de plástico, toalhinhas desbotadas, cheiro de salgadinhos da padaria. Seu Pedro pediu 2 chás e um prato de pastéis. Hannah tentou recusar, mas ele dispensou o gesto. Come, você não está bem. Ela deu uma mordida num pastel de repolho, quente, e de repente percebeu que não comia direito há vários dias. Bom, então. Seu Pedro bebeu o chá. No shopping, onde faço bico como segurança, precisam de uma faxineira. Turno da noite, da meia-noite às 7. Pagam pouco, mas é estável. Ana baixou os olhos. Faxineira. Ela era contadora com ensino superior. Faxineira. Eu sei.
Ele pareceu ler seus pensamentos. Não é o que a gente sonhou, mas agora não há como escolher, certo? O principal é sobreviver. E depois, quem sabe, aparece algo melhor. Ela o olhou. Nos olhos dele não havia pena, apenas uma compreensão tranquila. E o senhor? Ela perguntou. O senhor é oficial reformado, por que virou segurança? Seu Pedro sorriu de canto. A aposentadoria, Ana Paula, é assim. Para o pão dá, para a manteiga já é questão. Minha esposa, Dona Maria, morreu há 3 anos. Derrame. E antes disso tratamos dela, tratamos. Todas as economias foram embora. Então agora fico rodando como posso. Ela acenou. Ficaram em silêncio. Se quiser, continuou ele, amanhã vamos juntos. Converso com a gerente. Ela se chama Irene. Mulher séria, mas justa. Se aceitar você, não vai se arrepender. Obrigada, seu Pedro. Não precisa. As pessoas devem se ajudar. Senão, para que estamos todos aqui? No dia seguinte, Ana estava diante de Irene, uma mulher corpulenta perto dos 50 anos, com um olhar perspicaz e uma pasta nas mãos. Então é formada em contabilidade? Sim. E não se importa de lavar o chão? Ana engoliu em seco. Preciso de trabalho. Irene a olhou por um longo momento. Depois voltou os olhos para seu Pedro, que ficava um pouco afastado. Bom, já que seu Pedro garante... Certo. Período de experiência de 2 semanas. Se sair bem, formalizamos o contrato. Se não, me desculpe. Vou me sair. O trabalho era pesado. O shopping era grande. 3 andares, pisos de mármore, vitrines intermináveis que precisavam ser lustradas até brilhar. O turno começava às 11 da noite, quando as últimas lojas fechavam, e terminava às 7 da manhã na abertura. Na primeira semana, Ana chegava em casa e caía na cama sem nem se trocar. Doía tudo, as costas, os braços, os joelhos. As palmas das mãos ficaram cheias de calos, as unhas quebravam por causa dos produtos químicos. Ela acordava no meio do dia, comia qualquer coisa às pressas e voltava a se deitar até o próximo turno. Mas ao final da segunda semana, ficou mais fácil. O corpo se acostumou, um ritmo se estabeleceu. Acordar às 9 da noite, banho, um lanche leve. Caminho até o shopping. 3 ônibus, quase 1 hora. Turno, caminho de volta. Agora 4 ônibus, porque os primeiros da manhã percorriam trajetos diferentes. Irene formalizou o contrato. O salário era pequeno, mas estável, como seu Pedro havia prometido. Foi ele mesmo quem se ofereceu para levá-la depois dos turnos. Isso aconteceu no final do primeiro mês. Ana estava no ponto às 7 da manhã, tremendo de frio. O inverno já havia chegado e gelava nas manhãs. O ônibus atrasava, como sempre. Parou perto um velho Gol bege. Seu Pedro abaixou o vidro. Ana Paula, entre! Vou te dar carona. Não, fico constrangida. É no meu caminho e você vai pegar ônibus pela cidade inteira. Que sentido há em ficar com frio? Ela entrou no carro. Por dentro estava quente. Cheirava a gasolina e a algo mais. Pastilhas de menta, ao que parecia. De menta, explicou seu Pedro, notando seu olhar na porta do porta-luvas. Minha esposa sempre comprava. Ficou o hábito. Assim começou a estranha amizade deles. Todas as manhãs depois do turno, seu Pedro a esperava na saída de serviço. Eles percorriam as ruas vazias da cidade que acordava e ele contava sobre a própria vida. 30 anos no exército, de tenente a coronel, as guarnições onde havia vivido, do nordeste ao sul do país, sobre a esposa Maria, com quem havia se conhecido ainda como cadete e vivido 40 anos. Ela era professora, dizia ele, olhando para a estrada. Língua portuguesa e literatura. Me acompanhou por todas as guarnições. Onde quer que fôssemos, arranjava emprego numa escola e ensinava as crianças. Dizia que era sua vocação. O senhor a amava muito. Ainda amo. Essas coisas não terminam com a morte. Ana entendia do que ele falava. Aos poucos, ela também começou a contar sobre Vítor, sobre a vida deles, sobre a fábrica, sobre o pequeno apartamento, sobre os sonhos não realizados de ter filhos, sobre o medo nos olhos dele nas últimas semanas.
Um medo que ela nunca havia conseguido compreender. Sabe, disse ela certa vez, tenho a impressão de que ele estava se escondendo de alguma coisa ou de alguém, mas nunca me disse do quê. Seu Pedro ficou em silêncio. Apenas apertou um pouco mais o volante. Passaram-se 4 meses. O inverno passou pelo ano novo e se esticou até o final de agosto. Ana havia se acostumado à nova vida, solitária, não rica, mas tranquila. Aos domingos, cozinhava almoço para 2 e convidava seu Pedro. Ele trazia doce caseiro, ainda feito por Dona Maria na chácara, e eles ficavam sentados à mesa conversando sobre tudo e nada. Às vezes, ele a chamava de filhinha. Ele tinha uma filha, Tânia, que morava em outra cidade, trabalhava como médica, raramente ligava. Os netos, 2 meninos seguidos, viam o avô uma vez por ano nas férias de verão. É a vida, dizia seu Pedro. Os filhos crescem e voam. É normal, é certo. Mas na voz dele havia saudade. Ana olhava para a cabeça grisalha dele, para as mãos calejadas, para as rugas em volta dos olhos, e pensava em como o destino se tece de formas estranhas. 1 ano atrás, ela jamais imaginaria que estaria lavando pisos à noite e que seu melhor amigo seria um viúvo de 70 anos do prédio de frente. Mas era exatamente isso que havia acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que havia um ponto de apoio. Alguém que se importava, alguém que não a trairia. Ela ainda não sabia que o mais importante estava por vir. Seu Pedro foi o primeiro a notar a estranheza. Ana estava esgotada demais depois dos turnos, absorta demais em seus pensamentos, para prestar atenção ao que a cercava. Mas o velho oficial estava acostumado a notar detalhes. 30 anos de serviço haviam ensinado isso. Naquela manhã, ele deixou Ana na entrada do prédio como de costume. Ela acenou com a mão e desapareceu pela porta. Seu Pedro já estava alcançando a chave de ignição, mas se lembrou de que havia esquecido os óculos no porta-luvas. Foi procurar, deslocou alguns papéis, encontrou o estojo e pelo canto do olho viu um movimento. Um Celta azul estava parado perto da entrada do prédio ao lado. Por trás dele, um homem numa jaqueta escura espiou. Não saiu completamente, apenas espreitou, como se estivesse se escondendo. Ele olhava para a porta pela qual Ana havia acabado de entrar. Depois pegou o celular e começou a digitar ou a gravar algo. Seu Pedro ficou imóvel, os óculos na mão. Talvez estivesse enganado? Talvez o homem simplesmente esperasse alguém? Talvez tivesse saído para fumar e ao mesmo tempo escrever uma mensagem? O homem guardou o celular, olhou ao redor de forma rápida, furtiva e se enfiou de volta atrás do carro. 1 minuto depois, o Celta deu a partida e foi embora. Seu Pedro ficou sentado no carro por mais 10 minutos, observando as janelas de Ana, a entrada do prédio, o estacionamento agora vazio. Pensava, sem nada de concreto, apenas aquela sensação, como no serviço, quando algo está errado, mas você ainda não sabe o quê. O sexto sentido que já lhe salvara a vida muitas vezes. Decidiu não contar a Ana por enquanto. Para que assustar alguém por algo que poderia ser coincidência? Mas decidiu ficar de olho. No dia seguinte, chegou meia hora antes do horário habitual e estacionou à distância atrás de uma velha árvore de onde o pátio era visível. Às 6h55, apareceu o mesmo Celta azul. Parou no mesmo lugar. O homem saiu, encostou-se no carro, pegou o telefone. Fingia estar respondendo mensagens, mas os olhos estavam fixos num único ponto: a entrada do prédio de Ana. Exatamente às 7 chegou o carro de seu Pedro. Ele havia deixado o veículo mais perto do shopping para buscar Ana. Ela saiu, acenou, entrou no prédio. O homem a acompanhou com o olhar, anotou algo e 5 minutos depois foi embora. Seu Pedro sentiu um arrepio por dentro. Passou a ir todos os dias. Estacionava em lugares diferentes para não chamar atenção. Observava, fotografava com o celular. Velho, de teclado, mas com câmera. Em 2 semanas, registrou 5 aparições do desconhecido. Sempre a mesma coisa.
O homem chegava entre 6h30 e 7 quando Ana voltava do trabalho. Esperava ela entrar no prédio. Filmava com o telefone. A casa, as janelas, a própria Ana, quando tinha oportunidade. Depois ia embora. Uma vez, seu Pedro o viu contornar o prédio pelo perímetro, espiar atrás das lixeiras, examinar a escada de incêndio, como se estudasse rotas de fuga ou de entrada. À noite, seu Pedro não conseguia dormir. Ficava se virando, pensando. O rosto do desconhecido não o largava. Parecia familiar. Havia visto aquele homem em algum lugar. Há muito tempo, mas havia visto. No fim da segunda semana, ele se lembrou. 15 anos atrás, seu Pedro havia conseguido emprego como segurança na fábrica de estruturas metálicas. Era o caminho comum para um oficial reformado. Pagavam pouco, mas o trabalho era tranquilo. Verificar carteiras, fazer rondas, zelar pela ordem. Trabalhou na fábrica por 3 anos, enquanto a saúde permitiu. Nesse tempo, havia visto centenas de rostos. Operários, engenheiros, chefes. A maioria foi esquecida, mas alguns ficaram na memória. Esse homem frequentava o setor de engenharia. Era jovem na época, devia ter uns 30 e poucos anos. Magro, nervoso, olhos inquietos. Trabalhava em algum setor ligado a compras ou abastecimento. Parece que era próximo de Vitor. Seu Pedro os havia visto algumas vezes juntos no refeitório. Como se chamava mesmo? Antônio? Não. Anderson? Também não. André. André Guerreiro. Seu Pedro se sentou na cama tão abruptamente que escureceu diante dos olhos. O coração disparou. André Guerreiro. Ele havia trabalhado com Vitor. Depois, quando a fábrica fechou, ao que parecia tinham ido juntos para aquela construtora, a tal Constru Brasil. E agora esse homem estava vigiando Ana. Por quê? Na manhã seguinte, seu Pedro não levou Ana pelo caminho habitual. A 2 quarteirões de casa dela, dobrou num beco entre prédios antigos de 5 andares e parou o carro. Ana olhou para ele surpresa. Seu Pedro, o que houve? Quebrou alguma coisa? Ele desligou o motor, ficou em silêncio por um momento, reunindo coragem. As mãos no volante tremiam levemente. Filhinha, disse ele baixinho, hoje você não pode ir para casa. Por enquanto não pode. Agora vai ver tudo. Ele pegou o celular, apertou as teclas com dificuldade. Ainda não havia se acostumado bem à tecnologia. E virou a tela para Ana. Na tela estava o pátio dela. Manhã cedo, luz cinzenta, carros estacionados nas ruas. Por trás do Celta azul saiu um homem de jaqueta escura. Olhou ao redor de forma rápida e habitual, como alguém que faz isso com frequência. Depois tirou o celular e começou a filmar. A entrada do prédio, as janelas do 3º andar, as janelas de Ana, o prédio em si, a fachada, as sacadas, a porta de entrada. A gravação durava pouco mais de 1 minuto. O homem guardou o celular, entrou no carro e foi embora. Ana olhava para a tela. As mãos foram esfriando devagar. Isso é o quê? Estou observando ele há 2 semanas, disse seu Pedro. Ele aparece toda vez que você chega. Vigia seu apartamento, filma com o celular, às vezes dá a volta no prédio inteiro. Mas quem é? Por quê? Seu Pedro pôs a palma da mão sobre a mão dela. O nome dele é André Guerreiro. Lembra dele? Ele trabalhava com Vitor. Primeiro na fábrica, depois na Constru Brasil. Ana fechou os olhos. A memória trouxe uma imagem vaga e distante. A festa de fim de ano da fábrica. Uma árvore de Natal no auditório. Vitor conversando com um homem magro perto da janela. O homem ria, mas os olhos eram desagradáveis. Frios, calculistas. Este é o André, Vitor havia dito naquela época. Um colega. Trabalhamos juntos. Ela havia perguntado depois que tipo de pessoa ele era. Vitor deu de ombros. Normal. Tem uns maneirismos, mas quem não tem? Aquilo havia sido há muitos anos. Por que esse homem agora a vigiava? Filhinha. A voz de seu Pedro a trouxe de volta à realidade. Não sei o que ele quer, mas pessoas normais não fazem isso. 2 semanas seguidas. Não é coincidência. Precisamos ir à polícia.
À polícia? E onde mais? Tenho gravações, fotografias, são provas. Deixa eles resolverem. Ana se recostou no encosto do assento. Na cabeça havia um vazio como num quarto vazio. Seu Pedro, e se tiver ligação com Vítor, com a morte dele? O velho ficou em silêncio. É isso, disse ele devagar, que me preocupa. Chegaram ao distrito policial às 9 da manhã. Ana mal se mantinha de pé. Turno sem dormir, choque, medo. Mas seu Pedro não a deixou recuar. Quanto mais cedo começarmos, melhor. Vamos. O prédio da delegacia era antigo. Tinta descascando nas paredes, assoalhos rangentes, cheiro de água sanitária e de algo institucional. O plantonista atrás do vidro ficou virando um caderno por um bom tempo antes de erguer os olhos. Qual é o assunto? Queremos registrar uma ocorrência. Estão seguindo a moça. O plantonista os examinou com o olhar. Homem idoso com postura militar, mulher jovem com rosto abatido. Algo relampejou nos olhos dele. Não se sabia se interesse ou tédio. Sala 12, segundo andar. Investigador Coelho. Subiram pela escada com cheiro de umidade. A sala 12 era pequena, abarrotada de pastas. Atrás da mesa havia um homem jovem de uns 30 e poucos anos. Cabelo curto, olhos cansados, uma mancha de café na manga da camisa de farda. Na mesa, uma xícara pela metade, um cinzeiro com bitucas, apesar de ser proibido fumar em locais fechados. Rodrigo Coelho. Ele se apresentou sem se levantar. Sentem-se. O que há? A princípio ele ouvia com ceticismo. Enquanto Ana explicava a situação, o homem perto do prédio, as filmagens, o medo, ele acenava, fazia anotações no caderno, mas o olhar dizia: pode ser que a mulher esteja esgotada, exagerando, talvez um ex-pretendente que não se conforma. Depois seu Pedro tomou a palavra. Com precisão militar. Datas, horários, fatos. Mostrou as fotografias. O homem perto do carro, o homem perto da entrada, o homem com o celular na mão. Mostrou a gravação em vídeo. Coelho pegou o celular, assistiu, depois assistiu de novo, com mais atenção. Seu rosto mudou. O tédio deu lugar à atenção. Então, 2 semanas de observação sistemática, ele bateu a caneta na mesa. E a senhora afirma que esse homem trabalhava com o seu falecido marido? Sim, André Guerreiro. Primeiro na fábrica de estruturas metálicas, depois na Constru Brasil. Quando o marido faleceu? Há 1 ano. Acidente de carro. O caso foi investigado, encerrado como acidente. O investigador anotou algo no caderno e ficou em silêncio. Certo. Deixe seus contatos, vamos verificar. Vai verificar e o quê? Seu Pedro o encarou sem piscar. Esse homem vigia a viúva de um falecido, filma o apartamento dela, estuda os acessos à residência, e o senhor vai verificar. Coelho se recostou na cadeira, esfregou o nariz. Seu Pedro, entendo sua preocupação, mas por enquanto não há crime configurado. O homem fica na rua, olha para um prédio. Isso não é proibido. Filmar também não. Para que eu possa agir, preciso de mais. Então encontre mais. Para isso existe a polícia. Foram embora, deixando o registro e cópias das gravações. Ana não acreditava que alguém fosse se ocupar do caso. Vezes demais, ela havia ouvido: vamos ligar para você, nos últimos meses. Vezes demais essas palavras haviam sido apenas vento. Mas desta vez, errou. 3 dias depois o telefone tocou. Ana Paula, investigador Coelho. Pode vir? Tenho um assunto importante. Ela foi sozinha. Seu Pedro ficou de guarda perto do prédio dela, por precaução. Pelo caminho, os pensamentos giravam na cabeça. O que ele havia encontrado? Algo ruim, algo bom. Há algo de bom em situações assim? No escritório do investigador havia cheiro de fumaça, apesar da proibição. A janela estava aberta, mas a fumaça ainda pairava no ar. Coelho parecia diferente, concentrado, tenso. Havia olheiras, como se não tivesse dormido. Sente-se, ele indicou a cadeira. Café? Chá? Não, obrigada. O que o senhor descobriu? Ele hesitou, levantou.
Caminhou pelo escritório, parou na janela, olhando para a rua. Verificamos Guerreiro. André Guerreiro, 42 anos. De fato, trabalhou com seu marido. Primeiro na fábrica, depois na Constru Brasil, sem antecedentes criminais. À primeira vista, um homem comum. Virou-se para ela, mas fui mais fundo. Levantei os documentos financeiros da Constru Brasil, ouvi ex-funcionários e encontrei algo interessante. Ana entrelaçou os dedos no colo. Os dedos estavam gelados. Ana Paula, preciso lhe comunicar algo. Temo que seja difícil de ouvir. Fale. Estou pronta. Ele se sentou à mesa, abriu uma pasta. Dentro havia papéis, impressos, fotografias. Seu marido e Guerreiro cuidavam das compras de materiais para a Constru Brasil. Oficialmente buscavam fornecedores, fechavam contratos, controlavam as entregas. Mas havia algo mais. Tirou da pasta algumas folhas. Superfaturavam os preços, combinavam com os fornecedores para que as notas fossem maiores do que os valores reais e dividiam a diferença entre si. Isso se chama propina e durou cerca de 3 anos. O chão oscilou, as paredes giraram. Ana se agarrou à borda da mesa. Isso é impossível. Vitor jamais faria isso. Ele era um homem honesto. Não podia. Temos documentação. Coelho falava com delicadeza, mas com firmeza. Transferências bancárias, contratos com fornecedores, os reais e os falsificados. Seu marido guardava dinheiro numa conta separada, da qual a senhora não tinha conhecimento. Aqui está o extrato. Ele lhe estendeu uma folha. Ana olhava para os números, mas eles não formavam um todo com sentido. Algumas quantias, algumas datas. O nome do marido no campo titular da conta. Quanto havia? Ela perguntou baixinho. No momento da morte dele, cerca de 800 mil. Mas em 3 anos passaram pela conta mais de 2 milhões. 2 milhões. Eles viviam num apartamento alugado, contavam cada centavo, poupavam para a entrada de um imóvel próprio. E Vitor escondia dela 2 milhões de dinheiro roubado. 6 meses antes da morte do seu marido, continuou Coelho, ele tentou sair do esquema. Temos o depoimento de um ex-funcionário que ouviu a conversa dele com Guerreiro. Vitor disse que não queria mais participar, que queria devolver sua parte e se demitir. E o quê? Guerreiro recusou. Disse que era impossível. Eles brigaram feio, gritaram um com o outro, quase se agrediram. Depois disso, seu marido cortou contato com Guerreiro, ia ao trabalho, fazia o que tinha de fazer e ia embora. Não conversava com ninguém. Ana se lembrou do último mês antes do acidente. Vitor conferindo as fechaduras. Vitor se sobressaltando com os telefonemas. Vitor sentado no escuro da cozinha com medo nos olhos. Agora ela entendia. Ele tinha medo. Medo daquilo que ele mesmo havia criado. E depois o acidente, ela disse. Sim, mas agora sabemos mais. Coelho tirou da pasta mais uma folha. Reexaminamos o caso da morte de seu marido. Levantamos os materiais, ouvimos pessoas novamente e encontramos uma testemunha que havíamos perdido na ocasião. Perdido. Ela não quis dar declaração, ficou com medo, mas agora concordou em falar. Ana o olhava sem piscar. Um homem, 56 anos, mora numa localidade perto do local do acidente. Naquela noite, ele voltava para casa pela mesma estrada, uns 10 minutos atrás do carro do seu marido, e viu algo. Um SUV escuro, grande, preto ou azul escuro. Ia atrás do Toyota do seu marido, depois ultrapassou e o empurrou para fora da pista. A testemunha viu o carro voar para a valeta, ficou com medo, acelerou e foi embora. Depois viu a notícia do acidente, mas ficou calada com receio de ser envolvida em algo. Ana cobriu o rosto com as mãos. Todo esse tempo, 1 ano inteiro, ela pensava que Vitor havia morrido por acidente. Cochilou ao volante, perdeu o controle, não conseguiu fazer a curva. Ela havia sofrido, chorado, tentado se conformar, e ele havia sido assassinado. Decretamos a prisão preventiva de Guerreiro, disse Coelho. Mas há um problema. Ana tirou as mãos, olhou para ele com os olhos vermelhos.
Qual? Ele não podia ter feito isso sozinho. Guerreiro não tem carro. Sempre usou transporte público ou aplicativo. E segundo nossos dados, naquela noite ele estava em outro lugar, numa festa de aniversário de um conhecido. Há testemunhas. Então quem foi? Coelho ficou em silêncio. Acreditamos que há alguém mais por trás de tudo isso. Alguém com recursos e motivação. Guerreiro é apenas um executor. Um joguete. André Guerreiro foi detido 2 dias depois. Seu Pedro ajudou a polícia. Continuou a vigilância, registrando cada aparição. Quando Guerreiro voltou ao prédio de Ana, 2 investigadores à paisana se aproximaram dele. Ele não resistiu. Ao vê-los, empalideceu, deixou cair o celular no asfalto. Enquanto colocavam as algemas nele, suas mãos tremiam. Eu sabia, ele murmurava. Eu sabia que isso ia acontecer, eu disse a ele. No primeiro interrogatório, negou tudo. Disse que estava apenas passeando, que estava naquele bairro por acaso, que não conhecia nenhum Vitor, que não houvera nenhum esquema de propina. A voz se quebrava, os olhos disparavam para todos os lados. Mostraram-lhe os documentos, transferências bancárias, contratos com fornecedores, o segundo conjunto de notas fiscais com preços inflados. Mostraram o depoimento da testemunha sobre o SUV escuro. Mostraram as gravações em vídeo de seu Pedro. No segundo interrogatório, Guerreiro ficou calado, encarando a mesa, não respondia às perguntas, bebia água copo atrás de copo, ia ao banheiro várias vezes. No terceiro, desmoronou. Aconteceu ao anoitecer, quando já estava escurecendo lá fora. Coelho fez mais uma pergunta sobre o SUV escuro, sobre quem estava ao volante, e Guerreiro, de repente, começou a rir. Uma risada terrível, histérica, feia. Ele gargalhava com a cabeça jogada para trás e as lágrimas escorriam pelo rosto. A risada virou tosse. A tosse, um estertor. O policial de guarda deu um passo à frente, mas Coelho o deteve com um gesto. Você acha que fui eu que inventei tudo isso? Guerreiro conseguiu dizer quando conseguiu falar. Acha que eu teria arriscado por vontade própria? Sou um covarde, entende? Fui covarde a vida inteira. Então quem foi? Guerreiro limpou o rosto na manga. Sou apenas um executor, um joguete. Fiz o que mandaram. O verdadeiro dono é o Sérgio Ignácio. Quem é esse? Marques. Sérgio Ignácio Marques, diretor da Constru Brasil. Dono, Deus e Rei. Coelho trocou olhares com o investigador que lavrava o protocolo. Sérgio Ignácio Marques. Esse nome era conhecido por todos na cidade. Um homem respeitado, benfeitor, membro da Câmara Municipal. Suas fotos apareciam regularmente nos jornais locais e nos sites da cidade. A inauguração de um parquinho, Marques corta a fita. Uma cerimônia beneficente para veteranos. Marques aperta a mão dos velhos. Um novo complexo esportivo. Marques entrega a bola para as crianças. Têmporas grisalhas, terno caro, sorriso paternal. Um homem em quem se confiava. Fale com mais detalhes, disse Coelho. E Guerreiro falou. O esquema fora idealizado por Marques. Ele era esperto, cauteloso e ganancioso. A Constru Brasil vencia licitações para a construção de obras municipais, escolas, hospitais, estradas. O dinheiro vinha do orçamento público. O controle era fraco, as possibilidades imensas. Marques criou um sistema. As compras de materiais passavam por pessoas de confiança, Guerreiro e Vitor. Eles encontravam fornecedores que aceitavam inflar os preços nas notas. A diferença era dividida. 60% para Marques, 20% para cada executor. Estávamos como que fisgados, né, dizia Guerreiro, olhando para o chão. No início era pouco, depois foi aumentando. Marques sabia convencer. Dizia que todo mundo fazia assim, que era normal, que estávamos apenas recebendo o que nos era devido. E quando já estávamos fundo demais, começou a ameaçar. Não diretamente não, por insinuações. Você entende, Andrezinho? O que acontece se alguém souber? Você vai ser o primeiro a ser processado, não eu. Eu tenho advogados, tenho conexões. E você? Ninguém. E Vitor? Guerreiro ergueu a cabeça.
Nos olhos dele havia algo parecido com dor. O Vitor era melhor do que eu, mais honesto. Entrou nisso porque precisava de dinheiro. Queria comprar um apartamento, dar uma vida melhor à esposa. Mas a consciência o corroía. Dormia mal, emagreceu, ficou nervoso. E então decidiu sair. O que aconteceu? Ele foi até Marques, disse que não queria mais, que devolveria sua parte, que se demitiria, que iria embora, que fingiria nunca ter sabido de nada. Marques ouvia, acenava e depois disse: Vitor, você entende que isso é impossível. Você sabe coisas demais. Guerreiro engoliu em seco. O Vitor não recuou. Começou a reunir documentos, cópias de contratos, prints de transferências, gravações de conversas. Queria usar como seguro. Dizia para mim: se algo me acontecer, tudo vem à tona. Ele não entendia com quem estava lidando. O que foi acontecer? Alguém contou para Marques. Talvez a secretária tenha ouvido. Talvez alguém do nosso grupo tenha entregado. Não sei. Mas Marques soube dos documentos e tomou uma decisão. Guerreiro ficou em silêncio. As mãos tremiam. Que decisão? Se livrar do Vitor de vez. O silêncio no escritório era tão denso que parecia que se podia cortá-lo com uma faca. Quem estava ao volante do SUV? Perguntou Coelho. O segurança de Marques, Roberto, um sujeito enorme, ex-paraquedista. Marques o pagava para serviços especiais. Ele ficou de olho no Vitor durante alguns dias, estudou o trajeto. E depois... Pausa. E o senhor? Eu ficava vigiando a esposa, a Ana. Marques mandou. Era preciso entender se não tinham sobrado documentos com ela, se ela sabia de alguma coisa, se ia se tornar um problema. E se tornasse... Guerreiro não respondeu, mas a resposta era óbvia. A investigação obteve mandado de busca e apreensão. No escritório da Constru Brasil, no terceiro andar de um centro empresarial, tudo parecia respeitável. Móveis caros, quadros nas paredes, secretária com manicure impecável. Marques recebeu a polícia em seu escritório, calmo, confiante, com um leve sorriso. Em que posso ajudar, senhores? Deve haver algum engano. Temos um mandado de busca. O sorriso não tremeu. Naturalmente. Sou um cidadão que respeita as leis. Fiquem à vontade. Ele estava convencido de que não encontrariam nada, que todos os rastros haviam sido apagados, todas as pontas escondidas. Havia feito isso durante anos e sempre saía impune. Desta vez, errou. Atrás de um quadro representando um campo de ipês em tons de amarelo dourado, encontraram um cofre. Marques afirmou que havia esquecido o código. Chamaram um especialista, abriram. Dentro havia uma segunda contabilidade, a verdadeira. A que mostrava aos fiscais era falsa, limpa, organizada, sem nenhuma irregularidade. Ali estavam todos os esquemas, todas as propinas, todos os nomes. Guerreiro, Vitor, mais 3 funcionários, valores, datas, números de conta. E, acima de todos, Marques, organizador, coordenador, principal beneficiário. O dinheiro ia para contas em diferentes bancos. Parte para empresas fantasmas que abriam e fechavam sem deixar rastro. Parte diretamente para Marques, para compra de imóveis, carros, terrenos. Quando os investigadores saíam do escritório carregando caixas com documentos, Marques ainda estava sentado à mesa. O sorriso havia desaparecido. O rosto estava cinzento, envelhecido. Ele havia entendido que era o fim. O julgamento aconteceu 8 meses depois. O salão estava lotado. Jornalistas, curiosos, familiares das vítimas. O caso Marques havia se tornado uma sensação. Um respeitado empresário, benfeitor, membro da Câmara Municipal, havia resultado ser um assassino e um fraudador. Os jornais exibiam manchetes impactantes. As emissoras de TV transmitiam reportagens. Ana estava sentada na terceira fila. Seu Pedro ao lado dela. Ele havia insistido em acompanhá-la. Sozinha você não tem nada a fazer lá, filhinha. Vamos juntos. Ela olhava para Marques, que entrou no salão algemado. Têmporas grisalhas, terno caro, agora amassado e sem frescor.
rosto abatido, olhos apagados. Parecia mais velho do que os seus 50 e poucos anos, como se nesses meses tivesse envelhecido 10 anos. Ao lado dele, Guerreiro, magro, nervoso, olhos inquietos. O mesmo André que ela havia visto uma vez numa festa da fábrica, que ria conversando com Vitor, que depois a havia espionado, filmado a casa, as janelas. Leram as acusações. Organização de homicídio, fraude em quantia especialmente significativa, evasão fiscal, lavagem de dinheiro. A lista era longa. Depois, os depoimentos das testemunhas. O homem que havia visto o SUV escuro, ex-funcionários da Constru Brasil que decidiram falar, peritos que analisaram os documentos. Depois, o depoimento de Guerreiro. Ele falava em voz baixa, olhando para o chão, mas cada palavra era ouvida no salão silencioso. Falou sobre o esquema, sobre Marques, sobre Vitor. Sobre aquela noite em que o segurança Roberto voltou e disse: feito. Ana ouvia sem chorar. As lágrimas havia muito que haviam acabado. Apenas ouvia e memorizava cada palavra, cada detalhe. Ela precisava saber. Precisava entender como havia vivido e morrido o homem que ela havia amado. A palavra final dos réus. Guerreiro se levantou, hesitou. Sou culpado. De tudo sou culpado. Era covarde e canalha. O Vitor era meu amigo e eu... Me perdoem, se puderem. Sentou-se, cobriu o rosto com as mãos. Marques se levantou devagar, com dignidade, passou os olhos pelo salão. Os jornalistas, o público, o juiz, deteve o olhar em Ana. Sou inocente. Tudo isso é fabricação, uma conspiração. Me difamaram, me armaram uma cilada. Sou um homem respeitado. Eu ajudei a cidade, as pessoas. O juiz o interrompeu. Você tem algo a dizer em relação ao mérito da acusação? Marques ficou em silêncio. Depois encolheu os ombros. Não. A leitura da sentença durou quase 1 hora. Declarar culpado com base no artigo. Condenar a pena de privação de liberdade por 18 anos, a cumprir em regime fechado. Marques foi condenado a 18 anos. Guerreiro, a 12, como cúmplice. O segurança. Roberto, que havia estado ao volante daquele SUV a 15, conduzir para a custódia no salão. Os policiais se aproximaram de Marques. Ele se levantou, ajeitou o paletó. Um gesto habitual, agora sem sentido. Por um instante, seu olhar cruzou com o de Ana. Ela não desviou os olhos. Olhou de frente, serenamente, sem ódio, sem triunfo. Apenas olhou. Ele foi levado. Depois da audiência, Ana saiu para a rua. O sol batia nos olhos. Estava quente. Final de maio, quase verão. As pessoas se dispersavam, jornalistas cercavam alguém em busca de comentários. Seu Pedro ficou ao lado dela em silêncio, colocou a mão no ombro dela, pesada, quente. Filhinha, como você está? Ela ficou um momento em silêncio. Não sei. Vazio de algum jeito. Pensei que seria mais fácil. E não ficou mais fácil. Vai vir, não de imediato, mas vai vir. Um homem de terno sóbrio se aproximou. Era idoso, de rosto bondoso, com uma pasta nas mãos. Ana Paula Ferreira. Sim. Meu nome é Valdir Simões. Sou advogado. Representei a acusação. Posso falar com a senhora por 1 minuto? Foram até um banco debaixo de uma árvore. Há um detalhe que eu queria dizer pessoalmente. Não em plenário. Já havia sido pesado o suficiente por lá. Ana acenou. O dinheiro que seu marido guardava naquela conta, pela lei, foi confiscado, pois obtido por meios criminosos, como a senhora entende. Eu sei, não preciso desse dinheiro. Mas há algo mais. O advogado abriu a pasta, retirou algumas folhas. Parte do dinheiro, cerca de 300 mil, seu marido transferiu antes da morte, para uma conta beneficente, o orfanato municipal na periferia da cidade. Ana ficou imóvel. Um orfanato? Sim, verificamos. Ele havia feito transferências para lá antes em valores menores, regularmente, a cada 2 ou 3 meses, e esta última, a de 300 mil, foi feita 1 semana antes do acidente.
O advogado lhe estendeu uma folha. Extrato da conta. A transferência, a data, o valor, o destinatário, Fundo Beneficente de Assistência a Crianças Órfãs. Ana olhava para o papel. As letras se dissolviam diante dos olhos. Pensei que a senhora deveria saber disso, disse o advogado com delicadeza. Seu marido... Ele tropeçou, fez o que não devia ser feito, mas no final tentou reparar. Pelo menos algo. Ela ergueu os olhos. Obrigada. Obrigada por ter me contado. O advogado acenou e foi embora. Ana ficou sentada no banco, com a folha de papel nas mãos. Seu Pedro se sentou ao lado. O que há? Ela lhe mostrou. O Vítor, então... Ele leu, balançou a cabeça. Olha como é. A consciência o atormentava de qualquer jeito. Ele dizia às vezes, nas últimas semanas, quero fazer pelo menos alguma coisa certa. Eu não entendia então o que ele quis dizer. Agora entende? Sim, agora entendo. Ela dobrou a folha e guardou na bolsa. Levantou-se. Vamos, seu Pedro. Quero ir para casa. Passou mais um ano. A vida, como sempre acontece, continuou. Não a mesma de antes, diferente, mas continuou. Ana não trabalhava mais como faxineira. Depois do julgamento, Irene a chamou ao escritório. O gabinete da gerente era pequeno, lotado de pastas e caixas, mas aconchegante. No parapeito florescia um gerânio. Na parede, um calendário com gatinhos. Lara, dizem que você é formada em contabilidade? Sim, Irene. E não se importou de lavar o chão quando a vida apertou. Ana não sabia o que responder. Ficou em silêncio. Gosto de você, Lara. Irene se recostou na cadeira. Não reclama, não se lamenta, trabalha como deve. Isso é raro hoje em dia. Na administração abriu uma vaga. Assistente de contabilidade. Paga melhor do que lavar chão e o trabalho é mais limpo. Aceita? Ana sentiu algo se soltar por dentro. Como se um nó que havia comprimido o peito durante muitos meses começasse a se desfazer. Aceito. Obrigada, Irene. Não precisa de obrigado, vai trabalhar. A partir de segunda-feira. O trabalho era familiar. Números, relatórios, planilhas, conferências. As mãos lembravam, a cabeça dava conta. Os colegas eram pessoas normais. Não fofocavam pelas costas. Não se metiam a perguntar. Sabiam da história dela, provavelmente. Na cidade, muitos sabiam, mas ficavam quietos. E Ana era grata por esse silêncio. O salário permitia não contar cada centavo. Era possível comprar alimentos de qualidade, não os mais baratos. Era possível renovar um pouco o guarda-roupa, ao menos nas coisas básicas. Era possível guardar para um dia de necessidade. Pela primeira vez em muito tempo, Ana sentia que estava de pé. Seu Pedro deixou o emprego. 72 anos, joelhos comprometidos, pressão oscilando, os médicos reclamavam. No último exame médico, o doutor olhou para ele com seriedade. Seu Pedro, o senhor planeja trabalhar até os 100 anos. Já chega, descanse, senão não vai chegar aos 100. Não vai nem aos 70. Ele obedeceu. Não de imediato. Resmungou, resistiu, dizia que em casa morreria de tédio mais rápido do que pela pressão. Mas Ana o convenceu. Seu Pedro, eu preciso que o senhor esteja vivo e saudável, por favor. Contra esse argumento ele não pôde resistir. A amizade deles não acabou. Pelo contrário, ficou mais sólida, mais profunda. Agora que o trabalho não consumia todo o tempo, podiam se ver com mais frequência. Todo domingo seu Pedro vinha ao almoço de Ana. Pontualmente às 2. Ele sempre era pontual. Hábito militar. Trazia algo. Maçãs do mercado, queijo caseiro de uma vizinha conhecida, um pote de mel de um apiário. Ana cozinhava caldo de costela encorpado, denso, com pãezinhos de alho. Era o preferido dele. Uma vez ele admitiu. Dona Maria cozinhava assim. Você faz até melhor, disse certa vez enxugando a boca com o guardanapo. Não conte para ninguém, senão a Maria lá de cima vai ficar com ciúmes. Depois do almoço, xadrez, um jogo de peças de madeira, herança do pai dele. As peças desgastadas,
a laca descascada em alguns lugares, mas seu Pedro as guardava com cuidado. Meu pai me ensinou com esse jogo, contava ele, arrumando as peças. Eu tinha 5 anos quando me sentei pela primeira vez diante do tabuleiro. Perdia o tempo todo, claro, e chorava. Meu pai dizia: para de chorar, perder é normal. O importante é aprender com os erros. Ana aprendia, perdia vez após vez, mas não desistia. Seu Pedro explicava, mostrava, analisava as partidas. Ria quando ela fazia jogadas sem sentido. O cavalo anda em L, filhinha. Quantas vezes preciso repetir? E nunca ponha a rainha em campo cedo demais. Vão comer ela. Certa vez, ela ganhou. Por acaso, ele praticamente não havia percebido a torre. Ela aproveitou, mas ganhou. Seu Pedro olhou para o tabuleiro, depois para ela. Um sorriso se abriu em seu rosto. Viu? Eu sabia. Teimosa. Isso é bom. Depois do xadrez, chá. Ana preparava um chá forte, preto como ele gostava. Tirava a geleia de cereja. Ainda de Dona Maria, os últimos potes que restavam. Seu Pedro comia com satisfação. Conversavam sobre a vida, o passado, os planos. Ele contava sobre o serviço, histórias que antes não havia contado. Sobre como quase morreu numa operação de paz no exterior. Sobre amigos que havia perdido. Sobre o amor por Maria, que o havia sustentado em todas as dificuldades. Ana ouvia, às vezes contava ela mesma, sobre a infância, os pais, os sonhos que não se realizaram. Sobre Vítor já com tranquilidade, sem dor, como sobre alguém que havia conhecido um dia, que havia amado, que havia errado. Certa vez, em uma dessas tardes de domingo, seu Pedro de repente se calou. Ficou sentado olhando pela janela, onde um pôr-do-sol se apagava. O rosto estava pensativo, triste. Sabe, filhinha, disse ele, tenho netos. 2 de Tânia, meninos com 1 ano de diferença. O mais velho tem 12, o mais novo, 11. Ana acenou. Ele havia falado deles antes. Mas eu quase não os vejo. Moram longe, eles têm coisas para fazer, escola, esportes. Tânia vem uma vez por ano, fica 1 dia ou 2, liga de vez em quando em aniversários e festas, sempre correndo, sempre sem tempo. Fez uma pausa. E você? Você me tornou como família. Mais perto do que família. Eu te vejo quase todo dia. Sei como você vive, o que te move por dentro. Me alegro quando está tudo bem com você. Me preocupo quando está mal. Ana sentiu os olhos arderem. E o senhor para mim, seu Pedro, é como um pai. O pai que eu nunca tive. Ele a olhou. Em seus olhos havia algo brilhando. Umidade, provavelmente. Enfiou a mão no bolso, tirou um lenço, assoou o nariz ruidosamente. Alergia, resmungou. Primavera, pólen. Lá fora estava no inverno. Ana sorriu. Pela primeira vez em muitos meses, de verdade, do fundo do coração. No apartamento dela, ainda havia uma fotografia de Vítor. Num lugar notável no quarto sobre a cômoda, ao lado de um ícone e de uma vela. Ela não a havia tirado, não havia conseguido, e nem queria. Às vezes, à noite, sentava na cama e olhava para aquele rosto. Vítor jovem, sorrindo. A foto era do casamento. Ele de terno, ela de branco. Os dois felizes, os dois sem saber o que estava por vir. Ele havia errado, se enredado, feito o que não devia. Cedeu à tentação, covardemente, não encontrou forças para se libertar e pagou com a vida. Mas no final havia tentado reparar. Transferia dinheiro para crianças órfãs, reunia documentos para expor Marques. Queria sair, escapar, recomeçar. Não teve tempo. Isso não o justificava, mas o tornava humano. Não um monstro, não um criminoso. Simplesmente um homem que tropeçou e caiu, que não encontrou forças para se levantar, que era fraco, como todos nós às vezes somos fracos. Ana não mais chorava olhando para aquela fotografia. Havia aprendido a lembrar sem dor. Havia aprendido a perdoar, não de imediato, não por inteiro, mas aos poucos, dia após dia. Ela pensava frequentemente em como a vida se tece de formas estranhas. A tragédia a havia levado até seu Pedro, um homem que ela antes mal conhecia.
A solidão lhe havia ensinado a valorizar a amizade verdadeira, aquela que é feita sem grandes palavras nem gestos exagerados. A traição lhe havia aberto os olhos para a verdade, amarga, mas libertadora. Ela havia perdido muito. O marido, a fé nas pessoas, as ilusões sobre a justiça do mundo, mas também havia conquistado algo: força, sabedoria, compreensão do que realmente importa. Ela não tinha mais medo, não esperava mais uma armadilha atrás de cada esquina. Havia aprendido a sorrir novamente, raramente, mas com sinceridade. Havia aprendido a se alegrar com as coisas pequenas: um raio de sol, uma xícara de chá quente, o caldo de costela de domingo com pãezinhos de alho. Numa tarde de abril, ela estava na sacada observando o pôr do sol. O céu estava rosado, dourado, suave, daquele jeito que só acontece na primavera, quando o inverno já foi, mas o verão ainda não chegou. As nuvens deslizavam devagar para o oeste, iluminadas pelos últimos raios de sol. O pátio lá embaixo vivia sua vida cotidiana habitual. Crianças brincavam no playground, chutavam bola, gritavam de alegria, brigavam e faziam as pazes. Mães sentadas nos bancos conversavam das suas coisas. As velhinhas perto da entrada falavam dos vizinhos e da política. Um homem passeava com o cachorro, um vira-lata grande e ruivo que corria alegremente pela grama. Havia cheiro de jasmim. Os primeiros do ano acabavam de desabrochar e seu perfume flutuava no ar, delicado, doce, prometendo o verão. Ana inalou aquele cheiro, fechou os olhos. Estava tudo bem. Não de forma perfeita, não como ela havia sonhado um dia. O apartamento continuava alugado, o dinheiro dava apenas para o necessário. À frente havia incerteza. À noite, às vezes, sonhava com Vítor, jovem e sorridente, tal como era antes de tudo. Acordava com os olhos úmidos e ficava deitada por muito tempo no escuro, olhando para o teto. Mas estava bem. Ela estava viva. Tinha um trabalho que lhe trazia não apenas dinheiro, mas satisfação. Tinha um amigo verdadeiro, testado, que havia se tornado família. Havia esse céu, esse jasmim, essas crianças que gritavam de alegria nos balanços. Havia os almoços de domingo com caldo de costela e xadrez. Havia esperança, pequena, frágil, mas verdadeira. Lá embaixo bateu a porta do prédio. Seu Pedro saiu de jaqueta velha, de boné, com a bengala na qual ele agora se apoiava ao caminhar. Ergueu a cabeça, a viu na sacada, acenou com a mão. Ana acenou de volta. Ele foi em direção ao seu prédio, devagar, com cuidado, mas com segurança. No meio do caminho, se virou, acenou de novo. Ela sorriu. O sol se pôs atrás do horizonte. O céu escureceu. As primeiras estrelas se acenderam. Os postes do pátio se iluminaram, e à sua luz o jasmim parecia ainda mais bonito, cachos brancos contra o céu que escurecia. Ana ficou parada mais um tempo, respirou o ar da tarde, fresco, limpo, com cheiro de primavera e de esperança. Depois entrou no apartamento, fechou a porta da sacada, acendeu a luz da cozinha, pôs a chaleira. A vida continuava, não a que ela havia planejado, não a que havia sonhado. Outra inesperada, imprevisível, às vezes difícil, mas sua. E isso era suficiente. Era mais do que suficiente.